Bom dia, meu nome é Jorge Assis. Esse é a primeira entrevista de um projeto sobre a importância do cuidado na saúde mental. Eu estou entrevistando um professor que eu conheço já há mais de 15 anos e trabalhamos juntos em muitas atividades. E o tema hoje é sobre qual o papel da esperança na convivência e no cuidado com os transtornos mentais. Eu estou diante do professor Rodrigo Bressan. Rodrigo, quem é você? Querido Jorge, é um enorme prazer estar aqui. Eu estou fascinado com o teu projeto. Eu acho que a gente tem que estar sempre trabalhando no sentido de levar conhecimento e experiência para as pessoas que estão envolvidas com indivíduos que estão em sofrimento por causa do transtorno, as famílias, para que as pessoas entendam melhor esse tipo de problema. Eu sou Rodrigo, eu sou professor da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, professor docente. Eu fiz um PhD no exterior, no King's College, em Londres, e sou professor lá, professor visitante lá. Atualmente eu sou o presidente do Y-Mind, que é um instituto de prevenção de saúde mental, que está ganhando agora o nome de Ame Sua Mente, cuja função é levar informações de qualidade de forma a diminuir o estigma e mudar a cultura do Brasil sobre saúde mental, realmente fazer um impacto na sociedade. É muito bom e muito inspirador ouvir que um grande cientista, um excelente clínico está preocupado com as novas gerações, com a melhora da qualidade de vida das pessoas através do cuidado com a saúde mental. As pessoas em geral têm que fazer uma grande confusão entre questões de saúde mental e loucura, que quando você vai no psiquiatra é porque você é uma pessoa estragada, né? A gente poderia começar tentando desfazer esse tipo de divisão que é cultural, né? Eu uso o meu exemplo. Eu vivo com uma esquizofrenia, que é um transtorno mental muito grave, há 36 anos, né? E tenho a possibilidade de estar aqui conversando com você e para que as pessoas possam olhar também, Rodrigo, que o cuidado com a saúde mental é um cuidado com a vida. Você poderia falar um pouco sobre essas questões em torno do cuidado com a vida, esse estigma que existe, de maneira que as pessoas possam enxergar a realidade que existe? Claro, os transtornos mentais são muito prevalentes, assim, em torno de uma pessoa em 5 ou uma pessoa em 4, 20 a 25% da população vai ter um transtorno mental ao longo da vida. Nesse momento, 10% da população tem um transtorno mental. Se é tanta gente, ou você tem um transtorno mental ou alguém muito próximo, um colega de trabalho, um familiar. Então agora já não tem mais sentido a gente ter preconceito e discriminar. O que é importante de entender nos transtornos mentais é que, como quaisquer outras doenças, eles podem ser desde leves, moderados e graves. Então você tem transtornos de ansiedade, que a gente chama de leve, mas para quem está vivendo é muito difícil, mas que tem um tratamento eficaz, que a pessoa se recupera e que não afeta tanto a vida dela. E você pode ter transtornos que têm um impacto maior, e é interessante porque não é somente o diagnóstico que determina a gravidade. Sim. Você pode ter um transtorno de pânico que é leve, que é moderado e que é grave. Em geral, a gravidade está associada à intensidade e à baixa resposta ao tratamento. Quando não responde bem, tem um impacto muito grande na vida da pessoa. E também quando não trata. Quando você não trata, você tende a cronificar e tem um impacto enorme na vida da pessoa. Tem uma outra coisa importante
que atualmente está clara é que 50% dos transtornos mentais dos adultos começam antes dos 14 anos, 75% antes dos 24. Então, a pessoa que está tendo transtorno aqui com 40 anos e tal, em geral, muito frequentemente já tem sintomas ou a doença em si muito antes e não tratou. Sim. E o fato de não tratar leva a consequências mais graves. Dificulta a resposta ao tratamento mais para frente, tem maior chance de recaídas, de cronificação, menor chance de resposta ao tratamento, à medicação, à terapia. Então, a gente tem que olhar essas coisas com naturalidade e entender que elas são de verdade. Agora tem um problema. Quando a gente fala de questões mentais, a gente sempre acha que pode mudar ou a gente está achando isso ou aquilo. É típico um pai falar da filha, ela está deprimida de manhã, ela não faz nada, chega à noite ela sai com os amigos. O fato dela sair com os amigos não significa que ela não está deprimida. E para a própria pessoa que tem o problema, é difícil, porque em alguns momentos ela se sente bem e se sente mal em outros momentos. Então a falta de, vamos dizer, corporeidade, que é o que você tem, por exemplo, medindo a hemoglobina ou a glicemia, ela leva a uma sensação de que as coisas não são sérias, não são médicas. Por outro lado, os sintomas, eles são muito verdadeiros, porque você sente aquilo. A hemoglobina ou a glicemia, você não sente. Sim. Então, o fato de você sentir deveria ser levado em conta de uma forma diferente, para que aquele sentimento, aquela medo, aquela aflição, aquela sensação de perseguição, o medo de se contaminar, os mais diversos sintomas dos transtornos mentais, eles têm que ser levados a sério. E para isso, um profissional de saúde mental ajuda muito, porque ele ajuda a botar em contexto. Não, você está preocupado com isso, é uma preocupação normal, pode se contaminar mesmo com isso, toma cuidado e tal. Não, você está preocupado com essa contaminação, mas está exagerada. Está atrapalhando sua vida, você só pensa nisso. Você está lavando a mão 10 vezes por dia, tem sentido isso? Quer dizer, é importante você ter um parâmetro. E é muito difícil você sozinho ter esse parâmetro. Sim. Mas tem duas coisas chaves que a gente mesmo pode ter em mente. Uma delas é a intensidade, a gravidade, a outra é a duração. Então está me incomodando muito, está me fazendo mal, não melhora ao longo de semanas e me atrapalha a funcionar na vida diária. Então, esses 3 parâmetros que eu estou falando para você, todos os profissionais de saúde mental têm que operacionalizar para fazer diagnóstico. Mas todos nós podemos fazer isso. Então, eu estou ali meio deprimido, meio triste, porque minha namorada me abandonou, e aí eu estou angustiado e tal. Pô, mas faz uma semana que ela te abandonou. É meio normal que você fique assim. Não, mas faz 2 meses, as suas notas caíram, você não sai à noite mais com seus amigos, o que está acontecendo? Precisa ver se é alguma coisa mais séria. Então nós estamos falando de alguma coisa que durou mais do que deveria, que está prejudicando a vida das pessoas, desse indivíduo. Então ele tem que olhar para isso com seriedade e ver se é alguma coisa. Não necessariamente é. Quanto mais cedo você vai buscar ajuda, menos você precisa de psiquiatra, menos você precisa de medicação. É muito significativo toda essa exposição que você fez, e eu vou tentar fazer uma outra pergunta, mas antes é assim, a questão da mente, da doença mental, dos transtornos da mente, para quem vive é uma coisa subjetiva. E para quem está vendo e não é especialista, também é subjetividade. E os profissionais de saúde, eu estou falando com um psiquiatra, né? Essa subjetividade para o psiquiatra se transforma em ações objetivas e com técnicas para tratamento para chegar nos melhores resultados. Por isso procurar um médico quando você não está se sentindo bem e as questões da vida estão te paralisando, diminuindo a sua capacidade de estar no mundo, né? Mas você fala muitas coisas muito interessantes, Rodrigo.
uma delas que eu gostaria de levar a nossa conversa, e você estuda muito essas coisas, mesmo para procurar um médico quando está com dificuldades, por exemplo, na adolescência, por exemplo, na transição da adolescência para a vida adulta, a questão que envolve a esperança, né? E como essa questão, quando ela não é levada com a devida seriedade, ela gera um círculo vicioso. Você fala numa profecia autoproferida. Quer dizer, o profissional acha que não vai evoluir bem, a família aceita isso, a pessoa aceita isso gera um círculo vicioso que as coisas não evoluem bem. Numa visão a partir da esperança realista, esperança que se renova a cada dia, quebrar esse círculo vicioso é você olhar para a vida que acontece com você e todos os envolvidos saberem um caminho para onde estão indo e colaborarem para que as coisas aconteçam e melhorem. Isso não é um jogo de palavras, um jogo intelectual, filosófico. Eu posso falar da minha história e eu vivi isso. Muitas das coisas nós trabalhamos junto com você. É a importância de acreditar, de ter esperança de maneira realista e de não ter a ingenuidade do otimismo de achar que tudo é maravilhoso, tudo vai dar certo. Você poderia, eu sei que você conhece esses assuntos, já escreveu sobre eles, nos falar um pouco sobre isso, porque a partir do teu lugar como especialista, isso é muito importante para as pessoas que nos assistem. Claro, Jorge, a gente fez isso junto, escreveu sobre isso juntos, eu aprendi sobre esses assuntos, sobretudo contigo e com a Cecília Vilares. E com a clínica, né, com a prática clínica. Dando aula para médicos, para psiquiatras, comecei a perceber que os psiquiatras conseguiam enxergar a esquizofrenia só como algo que pode dar errado. O prognóstico é fechado. Se der muito certo, a pessoa fica completamente impaired, mas consegue, sei lá, ir ao parque uma vez por semana. É uma expectativa em relação à melhora muito baixa. E aqueles pacientes que melhoravam, os psiquiatras tendiam a dizer, não era esquizofrenia, era bipolar, ou era qualquer outra coisa. Não é verdade, tá certo? Muita gente com esquizofrenia, os pacientes são médicos, com doença ativa, e não é uma doença leve. Tem várias pessoas bem adaptadas aí com esta doença que a gente chama de esquizofrenia. De novo, a esquizofrenia pode ter quadros mais leves e mais graves, moderados, e pode ter padrões de resposta à medicação diferentes. Mas nessa experiência eu comecei a ver isso. Eu apresentava casos, meus pacientes, do vídeo, e eu brincava, né? Eu falava assim, essa pessoa aqui é uma atriz e ela está aí só porque eu estou fazendo uma campanha de estigma. E na verdade era uma paciente minha fazendo um depoimento. E aí depois do depoimento eu perguntava para todo mundo, o que vocês acharam, tal? Isso aí não é esquizofrênico, isso aí jamais é esquizofrenia, você fica aí querendo fazer um negócio, fingir que isso é esquizofrenia e tal. Aí no final eu não falava nada, no final da palestra eu punha a família toda falando do quadro e tal, e aí fica muito óbvio que era um quadro de esquizofrenia, com alucinação, com não sei o quê, com a vida totalmente atrapalhada, durante a doença, e depois que ela conseguiu se tratar, ela melhorou muito. E aí, o que me chamou a atenção é isso, todo mundo só vê desse jeito. E eu fui estudar isso, eu vi que os médicos, eles têm, que teoricamente são os experts na matéria, né? Quando, fantástico, vai entrevistar alguém sobre esquizofrenia, vai falar com um médico, com autoridade, um psiquiatra. Ele vê o fenômeno do ponto de vista mais grave, porque ele vê a pessoa que interna um monte de vezes, que não melhora, que recai, que papapá. E as pessoas que têm uma remissão, que vão poucas vezes ao médico, ele vê menos. Então tem um negócio que chama ilusão dos clínicos. É um artigo antigo, de 76, que começa a discutir isso, não só para a esquizofrenia, mas para a psiquiatria toda. E para a medicina, na verdade. O que acontece, então, quando você
um médico recebe alguém que tem um quadro inicial muito típico de esquizofrenia, ele já se remete ao que é a esquizofrenia para ele. E na verdade aquele quadro você não sabe onde vai parar. Não sabe nem se vai remitir ou vai deixar de ter. Então esse viés fazia com que os médicos tivessem muito pouca esperança e algumas medidas de intervenções clínicas, do tipo colocar no adere, usar injeções de elongação, usar clozapina, que dão mais trabalho assim, para o clínico, eles usavam pouco. E um dos componentes que, na minha opinião, levava a isso é não ter esperança, não ter investimento mais. Se você não tem esperança, você não investe. E é isso que você estava falando do círculo vicioso, ou da proferia autoproferida. O médico acha que não vai dar certo, ele olha, ele não fala. Em geral o médico não fala. Às vezes fala, não vai dar certo, não vai ter emprego, não vai voltar ao normal, porque isso é esquizofrenia. Não fala em geral, mas ele expressa. E na relação médico-paciente, o paciente, como na comunicação em geral, você ouve mais ou menos 20, 30% é do racional, do verbal. O resto é todo body language, né? Como chama, linguagem corporal. E aí o que acontece é que os pais, o próprio paciente, estão enxergando uma atitude de que não vai dar certo. O médico nem está com essa intenção, mas ele passa essa intenção. E aí, como tem essa sensação de que não vai dar certo, você não foca e vai lá e toma um remédio, e passa as adversidades, e lida com o efeito colateral, e para, e não sei o quê, e briga por isso. E aí, quando você para de tomar a medicação, o que acontece é que você vai ficando mais psicótico, e aí quando você fica psicótico, você é estigmatizado, porque você tem atitudes, em geral, quando você está muito psicótico, a sociedade acha estranha, não é aceito dessa forma. Então, e aí, na medida que você vai tendo mais episódios, você vai tendo uma profecia, que você achava que a doença era grave e ia dar errado, começa a dar errado mesmo, e um dos componentes não é pela doença em si, é pela atitude na largada. E é muito interessante, eu fui estudar essa história do ponto de vista de esperança, para falar da esperança do médico em relação àquilo, e fui estudar também do ponto de vista do paciente. E eu me deparei com dois construtos. Um é o que você chama de otimismo. Otimismo é uma crença de que as coisas vão dar certo no futuro. Um pouco ingênuo, vai dar tudo certo e tal. E no construto esperança é um pouco diferente. Você acha que podem dar certo, mas para isso você vai escolher caminhos e vai persistir nesses caminhos para que dê certo. Então, basicamente eu tenho que ir para uma festa, tenho que atravessar um trecho lá a pé com a roupa da festa, pode chover ou não. Se eu sou otimista, não vai chover, vai dar tudo certo. E se eu tenho esperança, eu falo, acho que não vai chover, mas não custa levar um guarda-chuva, porque se chover eu tenho guarda-chuva. O que acontece é que se chover, o cara que é otimista quebra a cara, tá certo? O cara que tem esperança não vai. Quem não tem nenhum dos dois, nem sai de casa, aí também não está se cuidando e tal. E quando você vai ver esse construto, por exemplo, em ensaios clínicos com diabetes tipo 1, diabetes juvenil, aqueles que são otimistas não melhoram o seu tratamento. Os que têm esperança melhoram muito a qualidade do seu tratamento. Eles checam toda hora a glicemia, corrigem direitinho com a insulina e tal. Então, você precisa de esperança para escolher o caminho de tratamento e persistir nesse caminho. Aí assim, mas todo mundo que fala em esperança vai ficar bom? Todo mundo espera que fique bom. Todo mundo espera que você entre no vestibular, todo mundo espera que você ganhe dinheiro. Quer dizer, a gente tem que esperar isso, mas para atingir isso, demanda um trabalho e uma estratégia. Então o que acontece? Vai ficar bom? Sim, eu espero isso, mas aí você tem que ir para os objetivos realistas aqui, que é o primeiro degrau para chegar lá. Você precisa desse primeiro para depois dar o segundo e o terceiro, para depois discutir o lá. Então, se você mata aqui o objetivo de longo prazo, isso é péssimo, porque você não sai de casa e você não sobe o primeiro. Mas você também não pode ficar toda hora, eu quero. Não, vamos aqui para o próximo degrau. Eu quero quero andar de bicicleta, ser um esportista. Começa a andar devagar, aí depois você vai, e aí uma hora você está correndo distâncias maiores, está pedalando distâncias maiores. Então, esse conceito é muito importante, e ele vale para o começo do tratamento quando alguém está ali e você não sabe bem para onde vai.
Mas uma coisa muito legal, quando a gente escreveu o segundo artigo lá, que foi, que chama Experiência Terapêutica, Não Tenha Medo de Usar, que foi publicado no British Medical Journal em 2017, que é um artigo super citado, um impacto super legal, que o editor falou, olha, eu quero o olhar de alguém que tem um problema, que pode ter um problema e tal. E é importante porque a gente publicou numa revista médica geral, não era de psiquiatria. E aí a gente, que já trabalha há um tempão juntos, eu pedi para você como é que a gente sai dessa, da esperança a longo prazo, e você me deu uma resposta que foi sensacional. Você não quer comentar? Bom, a gente sai dessa questão de longo prazo quando a gente associa o que as questões que a vida coloca com a nossa capacidade de desenvolver essa capacidade de lidar com ela, né? A liberdade de olhar para a sua situação e aí encontrar na sua rede de relacionamentos como passar pelas questões. E neste caminho, você gera uma rede de relacionamentos e de aprendizados que a esperança passa a ter uma substância. Ela é um dado de realidade. E não aquela esperança de que, sei lá, isso vai desaparecer. As coisas não desaparecem, elas são transformadas. E você me dá essa oportunidade de falar sobre isso. Tem algumas coisas que eu acho que são importantes, Rodrigo, da gente, para ir fazendo o fechamento dessa nossa entrevista. Uma é a importância dos pais e dos adolescentes e jovens entenderem que quando a vida do adolescente está com muita dificuldade, com perda da capacidade de funcionar no mundo, de produzir, procurar uma ajuda de profissionais de saúde. Como você fala, 50% das questões de transtornos mentais começam antes dos 20 e poucos anos. Aos 14. Aos 14. 75 anos dos 24. Então, a gente está falando de cuidado com a vida dessas pessoas poderia ter sido muito diferente se elas tivessem tido esse tipo de acolhimento na saúde mental. Imagine que fosse uma questão, por exemplo, de uma doença do sangue. A pessoa, quando chegar aos 40, vai estar com uma situação de saúde muito comprometida. Se ela tivesse tratado desde já um diabetes tipo 2 também. Com a saúde mental, nós estamos falando da vida da pessoa como um todo, dos relacionamentos futuros. Eu falo isso, eu aprendi, eu comigo mesmo, a ter uma aceitação da minha história de vida. Eu gosto da minha história de vida. Mas talvez se lá aos 20 anos eu tivesse recebido um tratamento, como existe hoje, as possibilidades, estou falando de 1984, quando eu tinha 20 anos, não existiam essas possibilidades. Se eu tivesse tido lá no começo um atendimento, um tratamento, a minha história de vida seria completamente diferente. Com menos sofrimento. Eu não sei como seria, eu nem faço projeção. Mas com certeza com menos sofrimento, com menos dificuldades. Então, assim, voltando, você me passou a pergunta no nosso artigo da questão da esperança relacionada com as coisas que acontecem, né? E eu digo o seguinte, para a gente poder fechar essa conversa, Rodrigo, a importância das pessoas entenderem que o tratamento com um médico psiquiatra, ele vai ajudar a pessoa a lidar com o sofrimento e com as dificuldades que ela está tendo diante da realidade objetiva. E também desfazer essa noção de que o remédio psiquiátrico vai te deixar
um mal-estar, sem funcionar bem. As medicações psiquiátricas evoluíram muito e o bom uso desses medicamentos é uma questão técnica. Então, assim, três mensagens que eu acho que são importantes. Dos pais e adolescentes e jovens, se estão com dificuldades, perderem o medo de conversar com o médico. A outra é a questão do médico em si. O médico, o psiquiatra é um médico que lida com a vida das pessoas. A vida vivida, não é a vida do organismo corpo. E a importância da medicação. Para que as pessoas entendam, a grande questão, eu estava conversando com o Dr. Cristiano Noto, a grande questão das pessoas, no começo da doença mental, é não seguirem, não tomar a medicação, deixa de tomar a medicação e depois todos os problemas voltam de novo, isso dificulta muito a vida. Então é isso, a adesão, como funciona. É isso. Não sei se você entendeu. Depois eu posso indicar se for necessário. Essa é uma mensagem que eu acho. Eu gosto muito da frase que você colocou no artigo, que a esperança, quando a gente pensa, na medida que a doença pode caminhar para dificuldade de adaptação, dificuldade de trabalhar, de relacionamento e tal, você começa a falar, eu já perdi a esperança porque não vai ser o que eu gostaria que fosse, eu não vou atingir meus objetivos e tal. E isso vale para qualquer problema de saúde que você venha a ter. Por exemplo, você tem uma perna mecânica. Nesse momento e tal, talvez te impeça de fazer coisas por conta de ter a perna mecânica e tal. Então, qualquer pessoa que tenha um transtorno mental que cause um certo nível de capacitação, isso não significa perder a esperança, mas você vai ajustando a esperança, os objetivos, junto com o profissional. Eu gostei muito dessa sua ideia de que é sempre uma construção. Então, é o próximo degrau, até onde a gente vai, lá em cima da escada, eu não sei, mas o próximo degrau a gente tem que ir ajustando e pequenos objetivos devem ser celebrados, não importa se chegou lá em cima da escada. Ninguém sabe também direito onde é lá em cima da escada. Pois é. Mas eu achei brilhante esse seu olhar da construção dinâmica na relação. E assim, né, Rodrigo, existe uma prática clínica, né? Uma prática, eu estou aqui conversando com um médico, um psiquiatra. Eu vou editar isso depois. Agora não é tirar o som. Deixa eu tirar o som. Mais fácil tirar o som é desligar. Voltando. Então, Rodrigo, eu acho muito interessante e importante a nossa entrevista e esse caminho que ela está se dirigindo. E também é importante, eu estou diante de um psiquiatra muito experiente, das pessoas poderem, inclusive, ver as opiniões de um psiquiatra para entender que não é nada do estereótipo que se coloca nos filmes, na mídia e tudo mais. E que a prática clínica, ela envolve um acolhimento e uma espécie de um acordo, de um contrato, de usar as medicações e ver como que elas estão acontecendo dentro do corpo e isso ir sendo ajustado ao longo do caminho. Onde eu quero chegar com isso? É importante que as pessoas saibam que os transtornos mentais acontecem dentro do cérebro, que é um órgão do corpo, e todos os órgãos do corpo precisam de um cuidado e de uso de medicações quando não funcionam bem. O psiquiatra não faz achismo, não é a opinião dele que vale, tem toda uma técnica por trás disso.
Eu gostaria que, se você puder falar sobre a importância da medicação na relação médico-paciente, no sentido da adesão. Eu sei que é uma pergunta meio aberta, mas eu não sei se... Eu acho que começa com a compreensão da necessidade, né? Primeiro, a compreensão do diagnóstico. A gente medica baseado no diagnóstico, toda a medicina. Eu acho que você tem anemia, tem o diagnóstico, eu te dou ferro para suprir a anemia. Aqui a gente tem diagnósticos psiquiátricos. Na medida em que você preenche os critérios para um determinado diagnóstico, como eu falei antes, tem os sintomas na doença, mas o mais importante é que eles tenham uma intensidade que seja grave o suficiente para incomodar muito a pessoa, uma duração, significando que a pessoa não consegue sair ou superar aquele problema, aquele sintoma, e que tem um impacto na vida da pessoa. Na medida que você tem esses 3 critérios que são intuitivos, significa que teu cérebro não está conseguindo voltar a um funcionamento normal. Porque todo mundo pode ficar deprimido por um dia, porque tem um fato, todo mundo pode ficar hiperansioso ou com muito medo por causa de um fato, ou paranoide, estão me perseguindo, estão fazendo contra mim e tal. Então todos nós, o nosso cérebro está todo dia com essas possibilidades, ou com medo de contaminação e tal. Agora, quando ele não consegue sair daquele sintoma, ele fica em loop, o cérebro aprende a fazer aquilo e não sai, e aí ele precisa de ajuda. E aí, na medida que você tem um diagnóstico, você vai discutir que tipo de terapia você vai usar. Aí tem terapias cognitivo-comportamentais, tem vários tipos de terapia, e se precisa de medicação, e em que medida precisa das 2 coisas ou não. Aí entra a medicação. Na hora que entra a medicação, você vai ver qual medicação. Depende muito. E o fato da pessoa que está do outro lado, da pessoa que tem um problema, ou da família, não ser expert no assunto, não dominar o assunto profundamente, não significa que não possa saber as coisas. Tem níveis de compreensão das coisas, e um nível de compreensão todos nós podemos ter. Eu ensino professores da escola de ensino de escola pública de São Paulo, todo mundo aprende, não é tão complexo assim. É complexo se você for aprofundar, não sei o que aí é a nossa função, eu sou pago para isso, né? Mas tem um nível de compreensão. Então a possibilidade de ter informação dos 2 lados, de você poder dialogar, é absolutamente chave. Então passa pelo diagnóstico, a compreensão do porquê do tratamento e que tratamento em si. E aí também entender como é que se dá a melhora. O que melhorou e o que não melhorou. Você sempre tem insatisfações e felicidades. Às vezes alguém fala, melhorei 100%, mas não é bem assim que acontece com a maior parte das pessoas. Melhorei um pouco, ou não melhorei nada. A pessoa fala, não melhorou nada, aí você vai ver, ela teve uma melhora, aí ela percebe a melhora que ela teve e tal. Então você vai lidando com isso e com efeitos colaterais, porque remédio é remédio. Você tem efeito colateral com aspirina, com novalgina, qualquer coisa. Então aí tem que lidar, tira o remédio, troca o remédio, não usa o remédio, usa mais isso, complementa com outras coisas fundamentais, não é só terapia e remédio, atividade física, meditação, tem várias outras coisas que ajudam muito no tratamento, se alimentar direito, dormir com um padrão organizado e tal. Então, tem várias coisas que corroboram. Então, a atitude da pessoa que está se cuidando, no sentido de organizar para funcionar da melhor forma, ajuda muito. E aí ter a responsabilidade. Quero parar de tomar medicação, vamos dizer. Bom, então conversa com o seu profissional, entende os riscos de fazer isso, os benefícios e tal, e acompanha isso com critério. Vou abandonar tudo. Eu não acho que vale a pena fazer isso de um jeito irresponsável, mesmo porque depois você fica culpado. Isso vale muito para os pais, assim. Tá bom, filho, você não quer mais tomar, então para tudo e tal. Aí depois o filho volta a ficar ruim e o pai fica culpado, porque aí eu falei para tirar, não tirar, tal. Não, eu acho que o negócio é estabelecer uma relação de confiança com o profissional de saúde mental, e se não gosta de um, muda. Mas precisa essa relação de confiança mudar muito. Quando as doenças são mais sérias, você tem que ter um nível de confiança em quem você está conversando. Assim. Eu acho que essa é uma das bases do tratamento. É muito importante
que você fala sobre confiança é fundamental. E tudo que você fala sobre o que acontece no tratamento é muito bacana, porque ilustra muito bem o que nós falamos no começo da nossa entrevista sobre a esperança realista. Esperança realista ele dá todos os dias, semana após semana, com toda essa dinâmica que você acaba de nos colocar. E é muito importante saber que é aí que se constroem as possibilidades, diminui-se o sofrimento, as alegrias aparecem, as coisas que dão sentido para a vida, sentido existencial, né? Quer dizer, que a vida ganha um valor. Né? E é muito bacana, Rodrigo, poder falar com você nesse momento sobre esperança, sem aquela visão romantizada, né? Esperança como um elemento chave do tratamento de questões de saúde mental. E é isso, eu deixo para você o nosso encerramento. Jorge, é uma grande honra estar aqui, ser um dos primeiros a falar contigo. O meu trabalho contigo já faz 15 anos, mais de 15 anos. Foi absolutamente chave na minha carreira, tanto do ponto de vista pessoal, do ponto de vista clínico, como do ponto de vista acadêmico mesmo. Essas produções são ciência de alto nível, medicina de alto nível, impactando a literatura mundial. Então o que a gente fez e faz juntos tem uma originalidade e alcança um nível de sofisticação que é lida no mundo inteiro. Então, eu não faria isso jamais sem essa nossa interação aqui. Eu estou achando o máximo a tua iniciativa. Eu acho que democratizar conhecimento e abrir as portas para esse tipo de conversa é absolutamente chave. Você sabe que não é que eu acho, né? Todo mundo sabe que você é uma das lideranças, na verdade é uma das vozes mais importantes da saúde mental atualmente. E você tem que ocupar esse espaço. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Valeu.